qualificadas e estão preparadas para exercer a função que elas estão dentro da pesquisa. No sábado pela manhã, a Fabiane vai correr em todas as unidades e ela vai estar levando para vocês uma lista com a delegação de função de cada um. Então, cada um vai colocar lá, eu já vou já previamente determinar o que cada um vai fazer. Quem for aplicar TCLE, vai estar lá, aplicador de TCLE, coletador, avaliação dermatoneurológica, auxiliar, todo mundo vai estar delegado nessa função. E todo mundo vai assinar para mim essa lista, vai rubricar e a gente vai depois, posteriormente, os pesquisadores vão assinar. Por que disso? Porque eu preciso comprovar, mediante ao CEP, né, mediante ao Comitê de Ética, que todos vocês participaram da pesquisa e foram delegados para cada função exigidas dentro da pesquisa clínica. Tá? Então, vai ser passado essa listagem no sábado pela manhã. Tá? Aplicação do TCLE. Todo o TCLE, não sei se vocês já tiveram contato com a pesquisa clínica, com a aplicação do TCLE, ela tem que ser feita da melhor forma possível. Ô, Gislaine, fala aqui, qual que é a sigla TCLE? Explica aí melhor. Ah, tá. Então, vamos lá. Então, é um termo, né, que a gente vai estar aplicando, vai estar lendo, ele vai dizer um pouquinho do projeto. Então, é um termo de esclarecido, né, T, C de consentimento, L de livre e E de esclarecido, tá? A Fabi está colocando lá para gente, então abre lá para gente. Por gentileza, Fabi. Então, esse termo, ele vai dizer um pouquinho do projeto e vai informar o nosso participante de como procede, vai falar um pouquinho do que é a doença, ele vai falar um pouquinho de como é a realização, vai falar dos procedimentos que são feitos durante o estudo, pelo que o participante vai passar. Pode ir rolando, Fábio, bem devagarinho para a gente ir conversando. Pode ir rolando. E vai parando nos pontos chaves aqui para a gente. Né? Então, ali ele vai estar falando sobre o que vai acontecer com ele, se ele tiver alguma intercorrência, vai explicar da coleta, vai explicar de como é feita essa coleta, dos resultados. Então, ele vai falar um pouquinho, ele vai compilar todas as informações do estudo. E ele vai, e a gente vai ter que ir explicando para ele, e ele vai dizer para a gente se ele vai querer ou não vai querer participar do estudo. Ele vai dizer se ele está confortável com a situação ou não. E a gente vai ter que explicar passo a passo para ele, com palavras simples, com palavras que ele entenda. Não, claro que a gente pode usar alguns termos técnicos, mas não é aceitável, porque ele não vai entender. Né? Por exemplo, às vezes a gente fala, que nem no nosso caso, nós vamos fazer um exame de qPCR em tempo real. O participante não vai saber o que é um qPCR em tempo real. Então nós vamos fazer um exame cujo qual nós vamos fazer a extração de DNA. Eu não consigo falar nesses termos com ele. Nós vamos guardar a sua amostra em um biorepositório, num biobanco. A gente não consegue falar dessa forma com o participante. Então, quanto mais simples a gente conseguir falar para ele, explicar a pesquisa, como é feita a coleta, o exame de sangue, como é feito, melhor o entendimento para ele. Gislaine, dá uma parêntese aí, a gente para a gente reduzir a nossa fala aqui. Esse termo de livre, termo de consentimento livre, esclarecido, é o seguinte: aqui em Mato Grosso, tá, a gente tem que ter muito coisa simples, porque a maioria tem escolaridade de fundamental ou nível médio. Tá? Então, certo. Essa aí é a nossa maioria. Então, a gente tem que ganhar a pessoa, sim, ganhar. Então, a primeira coisa, ele sentou na cadeirinha dele lá, o que a gente vai falar? Olha,
nós temos aqui esse termo, aqui, esse documento, documento não, esse papel, onde que o senhor vai assinar aqui o motivo que a gente está fazendo essa avaliação no senhor, se o senhor consente, mas isso é muito importante, porque hanseníase em Mato Grosso está demais, que tá. Você não conhece aqui pessoas que têm hanseníase aqui no seu bairro? Ele falou, lógico que eu sei, aqui está cheio. Então é isso que é importante. A gente vai fazer esse exame de sangue aqui, vai coletar um sanguinho, pouquinha quantidade de sangue, para poder a gente ver que se é seu filho, seu marido, a pessoa que mora junto com a senhora ou com o senhor, né, que tenha hanseníase, isso é muito importante. Olha, o senhor vai ver, entendeu? A gente pode fazer um raspadinho da orelha, mas nada de dor, dor é muito mínimo. Pronto, acabou. Certo? Coisa bem simples, porque senão, se ficar muito falando, ele não vai gravar na cabeça. O importante é falar, tá? Que a gente tá ali para contribuir, tudo. Não tem necessidade de falar nada com o Gislaine, falar PCR, não tem necessidade de falar que vai fazer exame. Ele não quer. Se falar em dor, nossa, ele não vai querer. Mas o que a gente tem que falar? Objetivo bem simples para ele e ganhar a pessoa. Pronto, acabou. 2 minutinhos que você fala já ganhou. Nada de 5 minutos, nada de 3 minutos. A gente não tem tempo para isso. A gente tem que ganhar a pessoa ali no ato. Tá bom? Tá? Por isso então, que eu falo. Esse daí, ele vai assinar, tá? E então, pronto. Assim, como eu falei, nada de termo técnico, tudo muito simples, tá? Tudo muito tranquilo, do jeitinho que a gente fala, tá? Então, o que é importante no TCLE? Tá? Então, vamos lá para as assinaturas. Então, depois que você explicou tudo certinho, o que ele vai fazer, o procedimento que ele vai passar, porque ele tem que ter esse entendimento, né? Perguntou para ele, tá tudo bem? O senhor concorda? Sim, eu concordo. Então, vamos lá. Então, o que é importante? Que seja feita a assinatura em todas as páginas, a rúbrica, tá? Então, desce um pouquinho para nós, Fábio. Então, ó, se você perceber, em todas as páginas do TCLE, vai ter ali a assinatura do pesquisador e a assinatura do participante. Então, todas as páginas, elas devem ser rubricadas pelo participante e pelo pesquisador. Então, gente, isso é muito importante mediante ao CEP. Tá? Então, antes de liberar o participante, dá uma conferidinha se foi rubricada todas as páginas, tá? Porque isso é uma inconsistência de BPC, e isso tem que ser repassado ao CEP, tá? Então, aí vamos lá para a última página. Lá na última página, a gente vai precisar que ele coloque o nome dele completo. Muitas vezes ele não sabe escrever, tá? Então, a gente vai ter que ter bastante paciência com ele. Já aconteceu com a gente, da gente ter que escrever num papelzinho, mostrar para ele e colocar letra por letra e fazer com que esse participante escreva para nós. Nós não podemos preencher o termo para ele, tá? O participante tem que escrever no próprio termo, porque isso caracteriza como se a gente estivesse escrevendo o documento por ele e caracteriza a fraude. Tá? Então, não pode escrever pelo participante. Então, com licença, só um pouquinho, Gislaine. Pode falar, Zé. Se ele não for alfabetizado e quiser usar digital, pode ou não? Pode usar sim, tá? Mas daí, se ele não for alfabetizado, a gente vai precisar ter uma testemunha imparcial que esteja junto com ele e possa assinar por ele também, para que ele tenha esse entendimento, porque como ele não tem essa alfabetização, a gente pode estar falando qualquer coisa para ele que não esteja escrito nesse TCLE. Então, tem que ter uma pessoa que saiba ler, para que possa ter o entendimento do TCLE, para que não seja, como é que eu posso explicar? Para que não seja fraudulento o processo, porque eu posso estar falando 1000 e outras coisas que não vão estar escritas no TCLE. Então, eu tenho que ter, nesse momento, um testemunha imparcial para estar assinando junto. Ele pode, sim, usar digital, mas mesmo assim, eu tenho que ter um testemunha daí que assine por ele. Tá? Aí, gente, aí lá na unidade, Eric, certo? Quando você chegar lá na unidade, já fala com a enfermeira, porque lá tem aquele estofadinho, não tem? Estofadinho de carimbo.
de carimbo, pega lá, já ele coloca o dedão lá e coloca, entendeu? Isso. Tá? Mas é assim, né, Gislaine? Aqui, Osias, né, para falar para todo mundo aqui. Gente, eu reforço que não vamos colocar minhoca na cabeça de todo mundo, ficar muito dificultando tudo. Ah, o senhor entendeu, repetir. Ah, o senhor tem que assinar, o senhor compreendeu. Tudo, gente, a gente sabe disso. Mas se a gente ficar muito falando, a gente não consegue a adesão dele. Essa é a nossa experiência aqui do Mato Grosso. É diferente lá do Sul, é diferente de outros lugares. Aqui em Mato Grosso, a coisa assim, eles, se ficar muito aí, o senhor assim, o senhor assim, gente, a gente não consegue, Gislaine, tá? Então a gente tem que ser simples. A esse aqui, tem outra pessoa ali que tá testemunha, o senhor se assina, acabou, pronto. Olha, isso aí não pode extrapolar de uns minutos só. Não pode, entendeu? Tá? Porque senão a gente não consegue. Certo. Então, Fabi, você quer passar para o próximo documento? Beleza. Gente, como a Gi falou, eu vou estar rodando no dia. Eu vou começar com uma unidade. Todas as unidades eu tentei deixar pelo menos um membro da pesquisa. Então, uma unidade está a Gislaine, outra unidade está a Giovana, outra unidade está o Eric. Por quê? Porque são as unidades que você tem a Paola também. Então, são as unidades que eu já tenho essas pessoas que têm essa noção prévia do que é o projeto, então vai conseguir orientar, dar suporte para vocês. Vai ter uma unidade que não vai ter nenhum membro do pesquisador, então essa unidade é por onde eu vou começar. Por quê? Porque, se eu não me engano, é lá na Cidade Alta, que é com a Camila Beatriz. Apesar que a Camila Beatriz já faz parte, né, ela é enfermeira da unidade, mas ela também já foi orientada da professora Silvana, então ela também já tem esse conhecimento mais próximo com a pesquisa. E aí eu vou estar passando, vou estar conversando com vocês. Quem vai estar fazendo a aplicação dos TCLS, na nossa discriminação, a gente colocou como atividade, serão os internos de medicina. Eles que vão estar aplicando, não sei se os meninos estão aqui, o João, o Gabriel, a Fernanda, e tem mais 2 pessoas que vão estar aplicando. Então, eu vou estar sentando junto novamente, reafirmando, porque esse TSLE, a primeira coisa que quem tem que ler é quem está aplicando, né? Então, eu vou disponibilizar no grupo para vocês fazerem a leitura do TSLE. Peraí, o que eu vou falar para o paciente? O que é esse papel aqui? Né? E aí, de uma forma bem resumida e simples, a gente fazer essa aplicação. Olha, esse documento está escrito isso, aqui está relatado quais são as etapas e qual que é o objetivo da pesquisa. O senhor aceita? Aceitou, assina, vai ser encaminhado para outra etapa. Então, a primeira etapa é o TCLE, a próxima etapa é o formulário que ele vai estar com ele ali na mão. O paciente assinou o TCLE, confirmou, então agora eu vou fazer algumas perguntinhas para o senhor, vou mostrar o formulário aqui. Vou fazer algumas perguntas para o senhor. A gente tem 2 tipos de formulário, tá, gente? Pouquíssima mudança de caso para contato. Esse é o formulário que a gente está trabalhando, né? Que tem algumas perguntas que precisam ser preenchidas. Quem vai estar aplicando o TCLE, terminou, assinou, já vai fazer a aplicação do formulário, tá? Então, aqui a gente tem a ficha de investigação do contato. Então, a gente tem a data, o horário, caso índice. Quem que é caso índice, Fabi? Quem é que está tratando? A minha mãe que está tratando. Então, ela é a pessoa em tratamento. Esse formulário é do contato, tanto que está aqui embaixo. O primeiro caso índice é para mim saber de quem que era de qual contato esse paciente. Cadê o formulário, Fabi, para ir para mostrar aí? Não está aparecendo? Não. Ai, desculpa. Achei que estava aparecendo, gente. Aqui. Então, aqui tem informação do caso índice. O caso índice é a pessoa dentro da casa que está tratando. Ou seja, a pessoa que está tomando a medicação para hanseníase e tudo mais. E a gente tem que colocar o nome do paciente, está tratando 6 meses ou 12 meses, que é paucibacilar e multibacilar, tá? Esse PB é hanseníase paucibacilar, que é o tratamento padrão aí de 6 a 9 meses, e o multibacilar de 12 a 24 meses, dependendo do paciente, né? A forma clínica
Nem todos eles vão saber falar, então nessa parte aqui, se eles não souberem falar, se falaram para ele se é uma virchoviana, se é indeterminado, se ele souber, ótimo, se não souber, não tem problema, porque eu pego na ficha de notificação ou depois com o enfermeiro, tá? O IB é índice de vaciloscopia. Quando a gente faz o caso, né, fecha o caso, a hanseníase, ela é uma doença de diagnóstico clínico. Eu não preciso de exames auxiliares para fechar esse diagnóstico. Por quê? Porque se eu palpo o nervo e eu vejo pesado, se eu pego uma mancha que ela está com perda de sensibilidade, com perda de pelo no local, isso para mim já é a clínica da hanseníase. Então, o médico, né, e aí o enfermeiro, ele não faz o diagnóstico, ele faz essa investigação prévia, essa triagem prévia, e que termina o diagnóstico no médico. Por ela ser clinicamente uma doença de diagnóstico clínico, nem sempre eu vou ter a vaciloscopia. Geralmente é padronizado que se faça. Para quê? Para que a gente vá monitorando o índice baciloscópico desse paciente conforme ele vai tratando e depois do tratamento. Então, ele começou o tratamento, o índice baciloscópico de 4. Quando ele terminou o tratamento, o índice baciloscópico dele estava em 4 ainda. 2 anos depois, esse índice baciloscópico reduziu. Porque geralmente a vaciloscopia... Fabi, por favor, como você falou lá, que são estudantes de medicina, são os acadêmicos que vão fazer o preenchimento lá do TCLE, agora esse aí, o questionário, tá? Qual que é a equipe que vai realizar? Só eles mesmos, prof. São os acadêmicos de medicina. A primeira etapa desse formulário vai ser os acadêmicos. Terminou o TCLE, já preenche. Por quê? Tá. Então, isso que é importante, porque aí a gente já fica tranquilo, né? Isso. Porque os acadêmicos, né, eles já, por exemplo, assim, como você tem uma noção prévia, né, do que é a doença. Já sabe que é caso índice é quem é que está na casa que está doente, ele já sabe, porque aqui já está, a sigla PB já está sabendo, MB, caso ele não saiba, não precisa preencher, porque a gente vai lá pegar na ficha de notificação. O importante é o nome do caso. Agora é assim, aqui, ó, tá? Identificação do comunicante, né? A identificação. Então, esse aí, tá? O nome, tudo bem, tem que colocar. CPF não tem necessidade de colocar lá, senão a gente vai demorar demais. Eu não trouxe o meu carteirinha de identidade, eu não vou fazer, tá? Não, esse para nós da investigação, isso não tem necessidade, a gente encontra lá na ficha, não é verdade, né? Tá? Então, eu acho que tem que estar claro, porque a gente já vai deter no que interessa mesmo, porque senão vai tomar tempo para poder fazer isso aí. No TCL ele já vai estar, porque é meio que obrigatório para comprovar realmente que aquela pessoa realmente existe. Então, ele tem... Sim, lá sim, mas aqui não tem essa... Se não tiver nenhum outro, depois a gente só substitui a informação. Isso. Aí, esses dados agora, gente, de identificação do comunicante, são os dados do contato que a gente vai estar investigando. Então, a nossa pesquisa, ela tem 3 populações de interesse. A gente tem o caso, que a gente tem o formulário do caso somente. A gente tem o contato, que é o paciente que mora com quem está tratando, e nós temos um grupo controle. Nesse momento, nós não vamos falar de grupo controle, porque a parte do grupo controle a gente vai em outro momento, fazer essa abordagem. Essas informações aqui são essenciais para a gente poder depois localizar esse contato, porque às vezes ele está dentro de uma unidade, ele vai embora, ele muda, e aí a unidade já não tem mais acesso às informações, então a gente precisa de alguns dados. Fabi, se ele não souber algumas informações, então, por exemplo, ele não sabe o endereço anterior, tem problema? Não tem. A questão do endereço anterior é só para a gente ver, avaliar a questão de tempo de exposição. Isso é uma avaliação depois que a equipe vai fazer, tá bom? Mas que não vai interferir em si nos resultados. A ocupação, essa questão de ocupação, renda, é para nossas variáveis sociodemográficas. Então, toda pesquisa, quando a gente faz, a gente tem a parte sociodemográfica que a gente precisa descrever, para trazer quem é a nossa característica, quem que é a nossa população. Então, eu sei que a minha população, ela é de Cuiabá, mas quais são as características dela? Então, aí eu venho trazendo essas informações sociodemográficas, que é em relação à ocupação, à renda e grau de instrução.
Esse ano de estudo aqui, gente, é só se ele souber, se não precisa preencher, tá? Porque às vezes ele fala assim, olha, eu estudei 10 anos. Você marca aqui 10 anos que depois a gente vai tentar identificar em qual nível de graduação que ele está. Ah, eu terminei, eu só sou alfabetizado, ou eu só tenho o primeiro grau completo. É só marcar aqui e dispensa-se esse ano de estudos. Relação de convivência com o caso índice, ou seja, o que ele tem de vínculo com a pessoa que está tratando. Então, qual que é o grau de parentesco? É esposa, é esposo? É filho? É neto? O que ele é? Tipo de convivência, ele mora no mesmo terreno, em outro domicílio ou na mesma casa? Ele dorme no mesmo quarto, no mesmo leito? Quanto tempo eles têm esse tipo de convivência? Por que a gente precisa saber do tempo de convivência? Porque a hanseníase, ela é uma doença que é por longo período de exposição, né? Então, se uma pessoa fala assim, olha, eu sou contato, mas eu estou morando efetivamente com essa pessoa há um mês, e essa pessoa estiver apresentando sinais e sintomas da hanseníase, provavelmente, né, lá na frente as análises que a gente vai fazer, provavelmente essa infecção não foi desse contato prévio de agora, foi um contato anterior que ele teve, porque em um mês, para a doença se manifestar, é um tempo muito rápido, e pela característica da patologia em si, isso não acontece. Avaliação das condições de moradia, então, número de cômodos das residências, número de pessoas que moram no domicílio e se tem saneamento básico. Todas essas informações, gente, são essenciais, por quê? Porque é tudo que a literatura já traz para a gente, dizendo... Deixa eu só aceitar alguém que está querendo entrar aqui. Todas essas informações são o que a literatura já traz para a gente, afirmando que são variáveis que estão associadas a maior incidência ou maior prevalência da doença na comunidade. Anamnese dirigida. Então, aqui ainda é parte que o acadêmico de medicina vai estar preenchendo junto com o paciente. Então, doenças da infância. Tem pacientes que, por exemplo, teve paralisia infantil na infância e ele já chega para vocês lá com dificuldade de deambulação ou que ele teve alguma paralisia, um outro tipo de doença que deixou com ele alguma limitação. E aí isso, para a gente, é importante a gente saber, porque lá na anamnese que eu for fazer do paciente, eu tenho que desconsiderar algumas coisas. Tá? Então, por exemplo, se ele teve uma paralisia, ele vai ter uma limitação na marcha, em sua maioria das vezes. Pode ter perca de sensibilidade em algumas regiões. Então, isso eu já desconsidero lá na minha anamnese em relação a hanseníase, tá? Então, isso é muito importante. E as histórias de patologia pregressa. Então, se ele já tratou alguma vez de hanseníase, se ele já tratou de tuberculose, enfim. Aí vocês preenchem aqui. Peso e altura é algo que é importante lá para a Gislaine para a equipe da Fiocruz, por alguma variável específica dos estudos deles, eles precisam dessa informação. Então, o senhor sabe qual que é o peso? Não precisa ser o peso exato, mas o peso aproximado. A altura. Geralmente a altura é mais fácil. O peso, eu não vi pesei recente, mas quando que foi a última vez? Quanto que o senhor pesou? Tá? Estado geral de saúde atual. Então, ele vai referir para você, olha, nesse momento eu estou sentindo dificuldade para andar, eu estou com cãibra. Eu vou mandar junto para vocês uma listinha de perguntas que obrigatoriamente precisam ser feitas para um contato de hanseníase. Então, se ele tem dormência, se ele tem formigamento, se ele tem cãibras, se ele tem dificuldade em segurar alguma coisa na mão, ou se às vezes ele está andando e a perna fica meio mole, sabe? E ele tem dificuldade de andar. Então, essas são perguntas que a literatura já traz para a gente, que são as limitações que um paciente que está com hanseníase, uma pessoa que está com hanseníase apresenta de sintomatologia. E aqui vocês vão perguntar exatamente isso, estado de saúde geral. Olha, senhor, como que o senhor está se sentindo? Não, tô bem. Tem tido cãibra, tem tido dormência nos membros, alguma coisa assim? Se ele falar que sim ou não, vocês vão anotar aqui. Por quê? Isso lá para o enfermeiro que vai estar avaliando depois o paciente, já vai ter um direcionamento de que esse paciente está apresentando tais sintomas, e ela já tem que ligar um alerta de que pode ser um caso suspeito. História de alergia, então qualquer tipo de alergia, uso de medicamentos, se ele toma alguma medicação. Eu tomo medicação para pressão alta. Se ele souber o nome, vocês anotam. Se não, só anota medicação para pressão alta, para diabetes, para qualquer outro tipo de... Por quê?
que eu preciso saber disso? Porque se esse paciente estiver tomando algum corticoide ou alguma quimioterapia, fazendo algum tratamento com quimioterapia, esse paciente ele não pode entrar dentro da pesquisa. Nosso critério de exclusão dos pacientes são gestantes, lactantes, as crianças são pacientes que estão tomando, por exemplo, corticoides fortes, depois vou mandar a listinha para vocês, porque essas pessoas, Fabi, a gente não vai avaliar, a gente pode até avaliar, só que depois eu vou acabar excluindo essa pessoa do meu grupo de estudos. Por quê? Porque a gente já sabe que essas medicações e essas condições, elas alteram os biomarcadores que a gente está buscando investigar, tá bom? Exame dermatológico. Aí aqui, essa parte do exame dermatológico não vai ser os acadêmicos de medicina. Então, acadêmicos de medicina, quem vai estar aplicando lá o TCLE e o formulário, vai parar aqui, em tempo de evolução. Então, assim, ele apresentou queixa, quais queixas e quanto tempo que ele está sentindo essas queixas. Parou aqui. Por quê? Do exame dermatológico para baixo, quem vai fazer o preenchimento é o enfermeiro. Então, a Fabiane passou no TCLE, consentiu, assinou, preencheu o formulário, ela vai para a etapa do enfermeiro, que é a avaliação dermatoneurológica. Eu vou explicar agora isso para vocês. Ficou claro o que eu expliquei, gente? Fabi, deixa só, a gente vai colocar junto com o TCLE e com a sua ficha de avaliação o nosso instrumento de coleta e nosso processo de consentimento para que cada um possa preencher, para que garanta a aplicação do TCLE. Mas isso não é como participante, tá? É o próprio colaborador da equipe que vai fazer. Então, a partir do momento que liberou o participante, ele pode preencher sozinho lá no cantinho dele. Posso mostrar o formulário rapidinho? Pode, vou fechar aqui, você já mostra. Deixa eu só achar aqui como é que faz para compartilhar, que o meu não está aparecendo. Tem uma setinha para cima do lado de ligar a câmera. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui, instrumento. Dá para ver? Sim. Então, esse aqui, ó, é um formulário de processo de consentimento. Então, quando vocês receberem o TCLE, eu até acabei esquecendo de falar, vocês vão receber etiquetas com a identificação do participante. Essa identificação do participante, essas etiquetas elas vão estar coladas. Uma no TCLE, a outra vai ser colada no tubo de coleta de sangue, um que vai ser utilizado para Fiocruz e outro que vai ser utilizado pela pesquisa da FAB. Então, vão ser 3 etiquetas que vão ser recebidas, tá? Então, uma vai ficar no TCLE e esse mesmo número, ele vai ficar aqui, ó, na identificação do participante. Aqui a gente vai preencher a data, o nome do participante, aí ele vem aqui, o nome do testemunho, né, naquele caso que o Zéias falou para nós, né, do participante não ser alfabetizado. Aqui vai a versão do TCLE, a data que foi escrito, que foi liberado, se foi o participante ou se foi o testemunho que assinou, tá? Aqui embaixo, ó, ele vai estar dizendo se o paciente concordou, o participante concordou ou não em armazenar as amostras biológicas, se concordou ou não em utilizar amostras em pesquisas futuras e sim ou não em monitoria remota. Tá? E aqui, se porventura acontecer dele de ter alguma intercorrência, a gente vai colocar aqui na observação quem preencheu e a data, tá? Porque Gislaine, o que você quer dizer que, para ficar mais claro aqui, que não está muito claro, não concordou com monitoria remota? Sim, é isso que eu ia explicar, professora. Então, o que é isso? Por que disso tudo aqui? Porque, por exemplo, né, se eu solicitar, por exemplo, esqueci de um documento, Fabi, me manda um documento, me mostra tal coisa, a gente vai estar falando via remoto. E se o participante não permitir que isso aconteça,
né, eu não posso verificar esses documentos, porque a gente tem a lei da proteção de dados. Então, a gente não pode fazer isso. Ia ser uma quebra de sigilo, né? Quando eu falo em armazenamento de amostra biológica, a partir do momento que eu tenho essas amostras armazenadas numa geladeira, isso já caracteriza um biorepositório. Por pouco tempo que ela fique numa geladeira, até mesmo quando a gente guarda essas amostras coletadas dentro de um isopor, caracteriza um biorepositório, e o participante ele tem que concordar com isso. Quando a gente está falando para ele que a gente vai fazer a coleta, que a amostra vai ficar lá, se ele topar em participar do estudo, ele já vai estar concordando com esse biorepositório. A gente não precisa falar para ele, é um biorepositório. Esse que eu gostaria que você fala, porque senão vai afugentar o nosso cliente. Sim, não, mas eu digo assim, não tem tantas coisas, eu acho que tem que ser muito, muito claro, porque a maioria minha são pesquisas de campo, não agora a gente está fazendo uma pesquisa clínica mais ampla, mas assim, se a gente vai ficar falando, o seu sangue vai ficar armazenado aqui por 10 anos, 20 anos, muito nisso, gente, a gente afugenta eles. É que nós já tomamos bomba no CEP por causa disso, então é por isso que a gente está tomando mas cuidado, isso aí né? É importante, é importante, né? porque você tem razão. Não, eu estou dizendo que eu não estou dizendo aqui, você tem hiper razão e tem que ser feito. Só que a gente tem que ter cuidado na simplicidade de falar. A gente não vai falar repositório, essas coisas, não. O seu sangue vai ser coletado aqui, depois vai lá para o laboratório, tá? E esse laboratório vai lá para a Fiocruz para fazer. Ele já entendeu, pronto, entendeu? Não, exatamente. Simples, mas entendeu? Tá? Mas é que a gente precisa desse consentimento para poder fazer esse procedimento. Então, para isso que serve esse formulário. Mesmo, não pode. A gente tem que ter esse documento em mãos. Sim, a gente não pode fazer de conta que preencheu e depois a gente vai preencher. Eu só estou dizendo para a gente ter o cuidado da simplicidade no falar. Okay? Não, então, por isso que eu retomei aqui, né? Pedi licença para a Fabi para poder retomar com vocês, né? E mostrar que esse formulário também vai estar ali junto com o TCLE. Tá? Que eu até tinha acabado tinha esquecido de falar, mas ele vai junto com o TCLE, mas aqui você pode já estar dispensando o participante e preenche depois, porque como vai a assinatura aqui e a data, né? E são só xizinho, é rapidinho de preencher, tá? Outra coisa é o instrumento de coleta. A Fabi até já falou que tem o peso e a altura aqui, e são informações que já vão estar no questionário de vocês que vai estar fazendo. Então, aqui onde diz histopatologia, baciloscopia, isso aqui são exames que a gente vai fazer depois. Sabe por quê, Gislaine? Eu estou pensando aqui. Esse aqui, porque o instrumento que a gente utilizou, que foi passado por CEP aqui em Mato Grosso, já tem tudo que você está falando de um modo bem simples. Porque quando foi aprovado o nosso CEP aqui, demorou muito para aprovar, porque eles remandavam por ter simplicidade no falar. Então, na verdade, quando você vai preencher, ele já apresentou lá. Então, o acadêmico não precisa nem falar de novo aqui. Ele já vai olhar, tá, eu já marco aqui, entendeu? Não tem essa necessidade, porque lá naquele TSE tem coisas muito simples que nós colocamos lá, que foi passado no CEP. Tá. Mas como a gente fala, né? Se a gente conta a história, é porque já aconteceu com a gente, então a gente fica com receio, né? E como a gente quer fazer a coisa acontecer, né? A gente tem que ter. Tá. Né? E aí, Fabi, vamos continuando, senão eu já tenho que sair, entendeu? Vamos lá. Posso seguir, Gi? Pode sim, Fabi. Bom, gente, vou falar um pouquinho para vocês da avaliação dermatoneurológica. Explicando o passo a passo do formulário. Eu não sei se todos vocês já tiveram acesso, principalmente os enfermeiros que estão aqui. Quem vai aplicar o TCLE em si não vai utilizar esse formulário aqui, tá? Vai estar junto, então vai ter o TCLE, vai ter 2 vias do TCLE, lembrando, tá, gente? Uma via para o paciente, outra via para a gente. Vai ter o formulário, vai ter esse documento da Gislaine, que ela acabou de apresentar. A gente já vai deixar junto esse formulário para avaliação neurológica. Então,
junto dos impressos que vai estar com vocês nas unidades, já vai ter esse formulário. Porque esse formulário vai acompanhar o paciente lá para a sala onde o enfermeiro vai estar fazendo a avaliação dermatoneurológica. Então, esse instrumento, ele é dividido em algumas partes do corpo em que a gente faz essa avaliação. Eu vou apresentar para vocês o passo a passo, segundo o que a Fundação Hospitalar Alfredo da Mata publicou recente, que foi em 2024, que ficou muito fácil da gente saber fazer. E eu vou disponibilizar ele também para a gente poder ter ele em mãos lá na hora, tá? Alguns enfermeiros que estão participando com a gente, por sorte, são enfermeiros de atenção básica, então já fazem esse processo, o que vai facilitar bastante para essas pessoas. Alguns outros não têm a prática de fazer a avaliação neurológica do paciente de Hanseníase, mas através desse instrumento é uma forma fácil, tá, da gente fazer, e eu vou estar acompanhando vocês lá na hora. Então, já fiz algumas avaliações durante esse tempo, durante uma pesquisa anterior da professora Silvana, durante a minha prática, e agora, de novo, né, então eu vou estar passando para vocês um pouquinho do que seria essa avaliação. Inicialmente, o instrumento, ele traz para a gente a avaliação da face. Então, na avaliação da face, ele mostra aqui, ó, avaliação de nariz. Nesse formulário aqui, ó, ele está falando, ó, face, nariz. Então, o que eu analiso no nariz? A gente vai ver se ele tem alguma queixa em relação a isso. Ah, ele tem queixa de sangramento, tem queixa de dor, de sensibilidade, enfim. São essas queixas, gente. Desculpa, porque realmente eu tô com muita dor. Ressecamento. A gente vai avaliar se esse paciente, eu vou colocar a imagem aqui que fica mais fácil. A gente vai pegar o nariz do paciente mesmo. A gente vai pedir para ele levantar um pouquinho a cabeça para cima e vai pegar com uma lanterninha, pode ser do celular, visualizar se tem fissura, se tem ressecamento, se tem ferida lá dentro, se tem perfuração de septo. Então, quando o septo aqui está perfurado, você consegue visualizar nesse movimento que a gente faz. Aqui ele utiliza até um fiozinho para quando são os casos de perfuração de septo mesmo, né? Que ele pega e coloca, visualiza mais, vê a perfuração e ele passa um fiozinho para a gente ter certeza se é uma perfuração ou não. Por que isso é importante? Porque são sinais relacionados a hanseníase, tá? O que a gente precisa de uma lanterna? Nesse caso, pode ser a do celular mesmo. Depois que a gente fez a do nariz, a gente vai para a face. Então, do nariz, a gente vai para os olhos. Então, o que a gente avalia nos olhos? A gente vai avaliar se o paciente tem alguma queixa. Ah, eu tenho muito ressecamento, eu tenho dificuldade para enxergar, à noite eu não enxergo bem, de dia eu não enxergo muito bem, ou se está muito claro. Por quê? Dependendo da queixa dele, eu vou associar se é relacionada à hanseníase ou se é somente uma diminuição da acuidade visual em decorrência de idade, de miopia, de estigmatismo, que pode ter associações. Diminuição da sensibilidade da córnea. Então, das queixas a gente viu, agora como que a gente avalia a sensibilidade da córnea? Primeiro, a gente vai utilizar um fio dental na unidade. Todas as unidades é para ter, porque é essa avaliação. Mas se não tiver, de qualquer forma, eu vou estar passando e eu deixo com vocês o fio dental. O que a gente faz? Para a gente ver a diminuição da sensibilidade da córnea, a gente pega um fio dental, 5 centímetros de fio dental, e a gente vai aproximando do olho do paciente. Pede para ele abrir o olho, olhar para você, e você vai aproximando aquele fio. O que a gente espera que um paciente que não tenha comprometimento da córnea, em decorrência da hanseníase, ele faça? Quando você está chegando com o fio dental próximo do olho dele, ele já está piscando. Tipo, ele tem um reflexo muito rápido em relação àquilo. Pacientes que têm esse comprometimento da córnea, o que acontece? Você vai encostar o fio dental no olho do paciente e ele não vai piscar, ele não vai estar conseguindo sentir aquele fiozinho chegando. Então, essa é a avaliação dos olhos que a gente faz do paciente. Gente, só um instantinho aí, Fabi. Para todos os colegas enfermeiros que estão aqui, que vão fazer essa avaliação, aqueles que não têm muito a prática com isso, não precisa se assustar com esse detalhamento que a Fabi está falando, que a Fabi vai ficar como coordenando as unidades. Sim, eu vou estar passando em todas as unidades. Os enfermeiros da unidade estão
careca de fazer isso, eles vão dar apoio também. Sim, e é exatamente. importante, gente, a avaliação não pode estar ali junto com aquela muvuca de pessoas. Ele tem que estar numa sala bem concentrado, tudinho, porque senão ele não consegue dar resposta satisfatória. Então, esse, em primeiro lugar, é esse aí, tá? Então, a gente tem que ter um ambiente reservado para eles fazer, né? E As mais enfermeiras já liberaram as salas delas já para poder liberaram. Ok, entendeu, Fabi? Beleza. Continuando nos olhos, o que a gente vai pedir para o paciente fazer? A gente vai pedir para a gente avaliar a diminuição da resistência ou do pregamento. A gente vai pedir para o paciente fechar os olhos. O paciente que tem tem hanseníase, gente, por mais que ele feche os olhos, fica uma frestazinha, fica uma fenda. Ele não consegue fechar os olhos corretamente, fica uma fendazinha. Sabe aquelas pessoas que dormem com o olho meio aberto? Mais ou menos naquele sentido. Mas isso é de anatomia de cada um, né? Mas na hanseníase acontece, por exemplo, você pede para ele fechar o olho, ainda ele fechando, forçando para fechar o olho, você vê uma frestazinha. Uma coisa muito importante, eu não sei, vocês estão conseguindo me ver? Sim. Sim, né? Quando a gente estiver fazendo a avaliação dos olhos, deixa eu ver se está aqui mais para baixo. Quando a gente vai fazendo a avaliação dos olhos, o que a gente vai? A gente vai pegar a sobrancelha do paciente, vai puxar para cima e vai pedir para ele fechar o olho. Você segura e pede para ele fechar, fecha o olho. Por quê? Para você visualizar se ele vai conseguir encostar os cílios e vai realmente fechar o olho, mesmo você dando um pouco de resistência aqui em cima, se ele vai ter esse movimento de fechamento dos olhos. Paciente que tem um comprometimento neurológico, tá? E tudo isso, gente, é avaliação neurológica. Agora aqui no congresso, né, a gente vai ouvindo os palestrantes falarem, e eles falaram assim, a hanseníase, ela não é dermatoneurológica, não é uma avaliação dermatoneurológica, é uma avaliação neurodermatológica. Por quê? Porque a hanseníase tem se modificado de tal forma que agora as manifestações da doença ela não está acontecendo somente em mancha. A gente pensa que hanseníase é mancha, e não é mancha. Atualmente, os casos de hanseníase que estão sendo fechados, e isso a gente tem visto até no estudo, no teste piloto que a gente fez, pacientes que não tinham mancha, mas que tinham, por exemplo, espessamento de nervo. Então, a gente já parte para uma parte mais neurológica do que dermatológica. A dermatologia, ela vem como consequência. Se a gente fecha uma avaliação neurológica correta, a dermatológica vai ser somente uma consequência. Então, a presença de 5 ou mais lesão não vai interferir no resultado da avaliação. Aí, aqui, aquilo que eu falei para vocês, né, das fendas que se formam, o paciente ele tem esse olho mais caído e essa abertura dos olhos. O que é importante a gente avaliar aqui? Também os olhos. Quando o paciente abrir, você vai puxar um pouquinho aqui e você vai dar uma visualizada nessa parte da bordinha dos olhos. Por quê? Porque ele vai formar um lago oftalmo, que é um espessamento dessa região. Tá? Depois eu vou mandar umas imagens para vocês que a gente viu de casos reais de pacientes que tem o olho bem e um espessamento quase que ao vivo, quase que sangrando nos olhos dele, na parte de baixo. Continuando, é a parte da fechar os olhos com força, né? Então, na face, fecha os olhos sem força, então fecha o olho normal. Estão vendo aqui na imagem que ele até tentou, e ele não vê que ele tá com essa perda, gente. Por quê? Porque quando a gente faz o movimento de fechar o olho, a gente perde a visão, né? E aí aqui, o que acontece? Ele fechou normal o olho. Para ele não tá conseguindo visualizar essa fenda aberta. Tá tudo fechado para ele. Mas nós, que estaremos avaliando o paciente, vamos conseguir observar isso. Aí vocês estão vendo que aqui, na hora que ele fecha com força o olho, esse que ele não conseguiu fechar no normal, mesmo ele fazendo força, ele não fecha igual o outro. Então, essa disparidade de fechamento também está relacionado a algumas complicações neurológicas da hanseníase, por isso que a gente precisa avaliar. Aqui é a triquíase que eu estava falando para vocês abaixo, que é onde a gente olha essa parte dos olhos. Então, a gente
Eu ainda não tive a experiência de ver nenhum caso real, tá? Dessa forma. Mas, em condições mais avançadas da doença, isso pode acontecer, que é esse espessamento que eu falei para vocês, e ó, já tá sem pelo aqui, e já tá com essa formação da triquíase e do ectrópio formado. Na hora que vocês verem, que eles chamam de olho de leão, tipo, é uma face que os olhos são mais caidinhos, né? E dá essa característica. Então é isso. Por isso, Fabi, então o que a gente está buscando? A gente está buscando esses tipos de características. Todos vão ter? Claro que não. Aquele que não tiver, a gente vai anotar aqui na data, na primeira avaliação, não apresentou. Ele teve algum. Ele conseguiu fechar o olho bem? Sim. Sem esforço? Sim, conseguiu. Ele estava apresentando triquíase? Não. Estava apresentando ectópio? Não. Fabi, ele não tendo isso, quer dizer que ele não tem hanseníase? Não, pelo contrário, porque ele pode ter várias outras coisas que a gente ainda vai estar falando aqui. Uma outra observação que a gente vai fazer é avaliar a opacidade da córnea. Então, pacientes com hanseníase, ele tem um comprometimento da córnea, em casos mais avançados da doença, claro, né? Um paciente que tiver uma opacidade da córnea nessa característica aqui, já é um paciente que está com um grau muito avançado da hanseníase. Então, o índice bacinoscópio dele deve estar muito alto. Então, a gente vai pegar o celularzinho, vai olhar no natural para a gente visualizar se está meio embaçado, está com dificuldade, liga um pouquinho a luz, meio de longe do olho, só para você confirmar se está opaco ou não. Fabi, a opacidade, ela é exclusiva da hanseníase? Não, não é exclusiva da hanseníase. Outras doenças têm isso. Mas aí, se eu somo a opacidade dos olhos, mais outros sinais que o paciente apresentou, eu posso fechar um caso de hanseníase ou um caso suspeito de hanseníase, tá bom? Então, na avaliação dos olhos, aí tem a acuidade visual. Terminou essa avaliação, a gente vai para... Aqui a gente não tem essa escala, então a gente vai usar o dedo mesmo. Então, pega uma distância do paciente, aproximadamente 5 metros de distância do paciente. Então, o paciente está sentado aqui, você dá uma distância dele e vai mostrando o dedo e pedindo para... Tampa um olho, pede para ele tampar um olho e vai pedindo para ele te falar quantos dedos está mostrando, tá bom? Isso a gente vai avaliar a acuidade visual do paciente, que pode estar comprometida se ele estiver apresentando qualquer uma dessas outras características que eu citei anteriormente. Aí, agora, a gente vai... Então, a gente terminou a primeira etapa aqui, que é a face. Então, do nosso formulário, nós terminamos a face. Então, na face, nós avaliamos o nariz, nós avaliamos os olhos. O que dos olhos? Todas essas características que a gente acabou de visualizar. E no formulário tem o preenchimento, o formato de preenchimento para a gente, para facilitar. A gente vai verificar agora a parte dos membros superiores. O que a gente avalia nos membros superiores, gente? Então, a gente está procurando a palpação dos nervos. A gente vai fazer a palpação dos nervos e mensuração de força desse paciente, tá? Quais são os principais nervos que a gente faz a palpação? Então, a gente faz a palpação do nervo radial, do nervo ulnar, que é próximo aqui à braquial, então ele vai descendo. Então, nessa anatomia aqui, a gente já sabe a posição, mais ou menos, aonde que está o nervo, para a gente poder palpar. Fabi, eu aperto. Eu vou estar junto com vocês, e para aqueles que não têm experiência, a gente palpar nervo é muito difícil. Nossa Senhora, é muito difícil. Eu, Fabiane, tenho dificuldade. Acho que a professora Silvana também já passou muita dificuldade. Para a gente sentir com facilidade, é o paciente que está com um espessamento muito forte, né? Que já tem um espessamento muito significativo. Então, esse, na hora que você pega, você sente. Então, você pega, tanto que eu faço muito isso em mim, né? Eu venho palpando aqui meu nervo, eu venho no ulnar aqui, eu vou palpando radial, no ulnar, no mediano, para me visualizar se eu consigo sentir em mim o nervo. Se eu conseguir sentir em mim, eu vou avaliar se ele está espesso. Né? Se é um nervo mais espesso, um nervo mais grosso, você pega, você sente como se você estivesse sentindo a anatomia daquele nervo. O que é importante nessa palpação? Não é só você palpar, é o que o paciente vai te apresentar. Então, na hora que você palpa, você sentiu o nervo, provavelmente, se o paciente tiver com a hanseníase e tiver já com esse comprometimento nerval, ele vai sentir choques. Então, ele vai sentir dor na hora que você pegar. Não é apertar duro, é só sentir. E nesse movimento de triscar no nervo, o paciente já vai estar dizendo para você, doeu, sentiu um choque, ele puxa o braço, tá? Então, é nesse movimento. Aí, aqui tem o exemplo, tá? Mostrando
Onde que eu localizo? Então, tem pacientes que são mais gordinhos que a gente vai ter um pouco mais de dificuldade ainda em decorrência do tecido adiposo, tá? Por isso que, para esses casos, a gente vai ter que apertar um pouquinho mais, sempre com a ponta digital do dedo, procurando anatomicamente a localização desse nervo. E aí, você tocou, o paciente referiu dor, ou choque, ou qualquer tipo de sensibilidade, você vai anotar aqui. Então, radial, no braço direito, e sempre para os dois lados, tá, gente? Porque a gente faz a avaliação bilateral para a gente ver se tem diferença de um para o outro. Então, fiz o direito, senti alguma coisa. No esquerdo não senti, volto no direito de novo para ver se realmente eu senti alguma coisa. Radial, então, tá normal, tá espessado, tá com dor, eu senti o choque. Você pegar o nervo é normal. Agora, você pegar um nervo que tá mais espesso, que tá mais grosso, e o paciente falar para você que está com dor ou com choque, é essa siglazinha que vocês vão anotar, N, E, D ou C, no braço direito e no braço esquerdo, tá bom? Para cada nervo palpado. Eu vou estar junto com vocês e a gente vai fazer essa palpação. Mas façam em casa mesmo, até em vocês mesmo, para vocês conseguirem visualizar. Terminamos o braço, agora a gente vai para as mãos. O que a gente avalia nas mãos? Então, a gente avalia o nervo radial, o nervo ulnar e o nervo mediano, a partir das resistências que esses pacientes vão apresentar. Então, a gente pede para ele fazer a extensão de punho, então você vai segurar no punho do paciente, no braço do paciente, no antebraço do paciente, vai pedir para ele levantar o braço para cima, fazer esse movimento. O que a gente está procurando, Fabi? Se ele consegue fazer um movimento completo, se ele consegue fazer um movimento sem dor, se ele consegue, ou se ele não consegue, tá? Do dedo, a gente pega o dedinho do paciente, a gente faz uma contraforça, então a gente empurra o dedinho para fora e pede para ele puxar o dedinho para dentro, tá? Volta o dedo, a gente tá, na verdade, a gente pega para fora o dedo e a gente pede para ele, fazendo uma resistência, pedindo para ele abrir, tá? Vou estar junto com vocês, gente, fazer esse teste. O dedão, a mesma coisa. A gente pega o dedo para fora, empurra para dentro e pede para ele abrir o dedão. Para a gente avaliar o quê? Se ele tem a força, se ele tem o movimento correto e se ele consegue fazer a movimentação dos dedos, tá? Então, por exemplo, o dedão, se ele consegue fazer esse tipo de movimento, o dedinho, se ele consegue abrir e fechar o dedinho. Se você fazer uma resistência, ele continua conseguindo ter força para fazer abrir ou fechar o dedo? Se sim, a gente vai marcar com essas numerações. Então, por exemplo, elevação do punho, a extensão do punho. No punho direito, o paciente apresentou alguma resistência parcial, ou seja, na hora que ele foi para abrir o punho, para fazer o movimento, ele não conseguiu. Então, aí você vai colocar aqui, resistência parcial, 5. Movimento completo, se ele teve movimento completo, 4. Movimento parcial. Então, a gente vai fazendo as numerações de acordo com o que o paciente apresentar para a gente. Aí aqui é a avaliação da descrição, essa descrição a gente vai avaliar, eu coloco no final, eu vou estar junto com vocês para fechar, a gente vai fazer toda a avaliação, a gente não vai dar diagnóstico nenhum para o paciente, tá? Aqueles casos que, dependendo da anotação que vocês fizerem na ficha, eu vou olhar depois, junto com a equipe, a gente já vai ver ali, de acordo com as anotações que vocês fizeram, se esse paciente ele é sugestivo ou não. Olha, identifiquei aqui que o nervo do senhor está um pouquinho espesso, então a gente vai precisar depois que o senhor faça a coleta da linfa, que é o da orelhinha, tá? Então, a gente não vai dizer se o paciente está com a doença ou não, porque não é esse o nosso objetivo e nem somos nós que fechamos o diagnóstico. Mas a gente vai fazer uma triagem para os casos que são mais susceptíveis ou que têm as características. Feita a avaliação da força e da mobilidade das mãos, a gente vai para a sensibilidade. Aí a gente vai usar o extensiômetro, não sei se vocês já viram esse material aqui. Ele é um equipamento que a gente utiliza para fazer a avaliação da sensibilidade, e a gente já comprou vários para todas as unidades, tá? Para deixar com cada equipe na unidade de saúde. E a gente tem os pontos chaves que a gente tem que fazer a colocação, porque é onde geralmente apresenta-se a ausência da sensibilidade nos casos em hanseníase. Então, aqui a gente tem as marcações das bolinhas, ó.
que eu estou avaliando? Estou avaliando o nervo unário, o nervo mediano e o nervo radial. Então, a gente vai pedir para o paciente colocar a mão para cima e vai pegar o extensiômetro, e a gente vai começar pelas numerações, né? Pela verde, pelo azul, pelo roxinho, pelo amarelo, pelo vermelho, pelo rosinha, para a gente ver qual que ele vai sentir. Se ele sentiu no verde, você não precisa seguir com as outras cores. Se ele não sentiu no verde, aí a gente vai mudando a cor até o paciente sentir alguma coisa ou não sentir nada. Tá? Então, aí a gente vai marcar na ficha de avaliação aqui da hanseníase, ó. Na mão direita, eu avaliei a mão direita. No polegar, ele sentiu no verde. Então, eu vou fazer um Vzinho ali para mim saber que é verde. Ele sentiu no amarelo. Aí eu vou colocar um Azinho ali. Eu vou tentar levar lápis de cor para vocês usarem, que aí fica mais fácil. Usando a cor do extensiômetro. Feito isso, pede para o paciente virar a mão e faz o toque nessa localidade para visualizar se ele tem sensibilidade do nervo radial. De acordo com as bolinhas que vocês colocarem aqui, eu já vou saber se o paciente ele tem uma perda de sensibilidade ou não. Então, quanto mais escuro for a cor que ele sentir, mais ausência de sensibilidade ele tem. E se ele chegou no preto ali, ele não sentiu nada, então o paciente não teve nenhuma sensibilidade, o paciente já está com grau de incapacidade alta para a hanseníase. Então, aqui é um movimentozinho, então a gente pega ele e vai colocando na pontinha do dedo do paciente. Como não tem criança, é até melhor. E criança acha que isso é agulha. Aí aqui é só ilustrando para vocês como que vem o extensiômetro. Terminou a parte de membros superiores e mãos, a gente vai para a parte de membros inferiores, que aí a gente vai para a palpação do nervo fibular e do nervo tibial posterior. Então, essa é a localidade do nervo. Na hora que eu pegar a perna do paciente, eu vou localizar anatomicamente onde é que fica. Claro, Fabiane, vai estar 100% na anatomia? Não, depende, isso varia. Mas é para estar naquela região o nervo. Então, a gente vai com as 2 pontos do dedo, localizando, tentando identificar o nervo do paciente. Se o nervo tiver espesso, gente, vocês vão sentir na hora, tá? Claro, se ele não tiver espesso, aí vocês vão ter um pouco mais de dificuldade, que é como eu disse, ele é trabalhoso, principalmente nas pessoas que são um pouco mais gordinhas, tem mais tecido adiposo, então demora um pouco mais para a gente chegar até a sensibilidade do nervo. O que eu espero que o paciente sinta? Então, eu espero que o paciente ele vai me dizer se ele vai ter dor, se ele vai ter choque, se ele vai estar espessado ou se ele vai estar normal. Se você não sentiu nada, muito provável que esse nervo esteja normal. E aqui é a posição que a gente faz, então, para ver o tibial posterior e para ver o nervo fibular. O que é importante que eu vi agora nessa semana no curso aqui no congresso? Pegar o pé do paciente e fazer uma leve extensão lateralizado para dentro, para a gente ver esse nervo fibular superficial. O paciente que está com hanseníase, depois vou mandar uma foto lá no grupo de como que é a posição do pé. Fazer essa lateralização do pé, forçar ele um pouquinho para dentro, para a gente visualizar se a gente vai enxergar esse nervo fibular superficial na localização aqui, ó. Ele passa entre o dedinho, ele faz uma curva aqui no dedinho. Pacientes, e aí foi alguns dos estudos que eles apresentaram aqui, dizendo que pacientes que têm essa visualização, a gente consegue ver, não precisa nem se tocar, você vai ver o nervo, são pacientes com grau de incapacidade já avançado para hanseníase. E a gente consegue medir a espessura do nervo do paciente. Aí a gente vai fazer o teste da avaliação de força, então do nervo fibular e do nervo através da extensão, tá? Então, a gente vai fazer no dedão, que é onde está localizado, onde passa o nervo fibular. A gente vai fazer uma contrapressão para baixo e pedir para ele levantar o dedão para cima. E depois a gente vai pedir para ele levantar um pouquinho o pé. A gente vai pegar e vai apertar o pé para baixo e ele tem que levantar esse pé para cima. Isso vai me mostrar se o paciente ele tem uma resistência ou não, se ele tem força, se ele não consegue fazer esse movimento para vocês. Isso já diz, aí vocês vão marcar aqui, ó, no pé direito,
Ele apresentou, ele está forte, ele está com resistência parcial, ele está com movimento completo, movimento parcial. Então, a gente vai marcar 3, 4, 5, 2, 1, 0, de acordo com o que o paciente tiver apresentado nessa avaliação. Depois, feito isso, a gente vai para a avaliação sensitiva. Então, com o extensiômetro também, a gente vai avaliar esses locais onde que está marcadinho aqui. Então, em cima vai ser na pontinha aqui do dedão, onde está essa bolinha. E depois a gente vai fazer a visualização. Nesse formulário, gente, aqui já mostra para vocês o local que vocês têm que colocar o extensiômetro, tá? Lembrando, começa de verde, o paciente não sentiu com verde, aí você vai pulando, vai mudando as corzinhas até o paciente sentir. Se ele não sentiu nada, quer dizer que o grau de a sensibilidade desse paciente está totalmente comprometida. E por que é importante eu saber doença pregressa do paciente? Porque lá na diabetes, a gente também tem perca de sensibilidade de algumas localidades. Da hanseníase, são mais essas localidades que a gente perde a sensibilidade. Da diabetes, é no geral, é como se fosse o pé todo sem sensibilidade, tá bom? E aqui é só ilustrando, esses casos são casos mais raros. Na nossa avaliação de casos de pacientes, no nosso estudo piloto, eu e a Gislaine tivemos assim, eu falo que foi uma oportunidade porque eu ainda não tinha visto, mas a gente viu pacientes com esse grau de incapacidade já e de deficiência nas mãos. Paciente que não tinha mais movimento, paciente que já tinha comprometimento de membros inferiores e superiores, mãos em garras mesmo, e a gente conseguiu visualizar isso que antes eu só tinha visto por foto. As lesões nos pés. E aqui é só ilustrando, então, quais são os nervos principais que a gente faz a avaliação. Gente, de avaliação neurodermatológica, é isso. Fabi, quanto tempo, em média, leva para a gente fazer isso? Em média, vai uns 40 minutos por paciente, fazendo todo esse passo a passo. Se o nosso intuito é a gente contribuir com a unidade, com o paciente, né, de fechar um diagnóstico precoce, a gente tem que fazer ele na sua integralidade, tá? Então, a gente vai preencher esse formulário na data 1, né, que é o que a gente está fazendo. Por quê? Porque daqui 12 meses a Fabiane vai voltar nesses contatos de novo. E aí eu vou para a data 2 avaliando esses pacientes. E essa ficha de avaliação, o que a gente vai fazer no final? Depois eu vou devolver para as unidades uma cópia, para que as unidades também continuem monitorando esses pacientes. Feita essa avaliação, vocês vão ver que aqui, ó, no nosso formulário, deixa eu pegar de colocar contato. No nosso formulário, ele vai estar perguntando sobre as manchas. Aí, o que é importante aqui? Lá na avaliação da avaliação dermatoneurológica, vocês viram que não tem localidade, não tem a avaliação, a temperatura, né? Quente e frio. Mas aqui no nosso formulário tem. Então, identificou uma mancha lá durante a avaliação do paciente. Vocês identificaram alguma mancha do paciente? A gente vai pegar um algodão, tá? E a gente vai fazer a sensibilidade daquele local. Então, com o algodão, a gente vai passando no local das manchas para a gente ver se o paciente sente. Vai ser o algodão seco e o algodão molhado com álcool. Porque se o paciente sentiu o geladinho do álcool, tá ótimo, não precisa eu fazer o quente porque ele tá com sensibilidade térmica ok. Mas aí eu faço o sem nada, que é somente o algodãozinho para fazer a avaliação de sensibilidade mesmo do caso. E aí vocês vão me dizer se ele tem uma mancha, qual o tamanho dessa mancha, qual a quantidade da mancha, se essa mancha ela é hipocrômica, eritремatosa, hipercrômica, ou seja, se ela é esbranquiçada, se ela é mais avermelhada ou se ela é mais roseada, tá? Fabi, qual que é as manchas da hanseníase? Eu vou mandar umas fotinhas para vocês, diferenciando o que é uma mancha de hanseníase e o que é uma mancha, por exemplo, de fungos, de pele, tá bom? A mancha da hanseníase, quando você olha, e eu sempre indico, gente, na hora de vocês forem avaliar o paciente, utilizem a câmera do celular, não é para tirar foto, não. Com o contraste do celular, vocês têm melhor visualização da mancha. Então, vocês colocam na câmera e vai passando onde você acha que tem mancha, que você vai conseguir ver se lá tem infiltração ou não.
No dia também eu vou estar com os enfermeiros, principalmente para esses que não têm essa habilidade, para a gente fazer junto, tá? Essa parte dos exames de GIF, de laboratorial, não precisa vocês preencherem, tá? Porque isso vai ser depois que a gente fizer a avaliação do formulário e a avaliação dos exames do paciente que a gente vai fazer o preenchimento. Importante, importantíssimo isso, gente. Cicatriz da BCG, enfermeiros, na hora que vocês estiverem fazendo a anamnese do paciente, verifiquem se ele tem a cicatriz da BCG, tá? Por quê? A BCG é sabidamente, né, uma profilaxia para hanseníase. Primariamente, ela protege da tuberculose miliar, mas secundariamente ela tem a prevenção da hanseníase. Então, tanto que os casos que não tiverem sintomatologias, que a gente fez toda a anamnese, fez toda a avaliação dermatoneurológica, o paciente não apresentou nada, dentro do fluxograma do Estado, do Ministério, indica-se a aplicação de uma nova dose de BCG para os contatos que não têm sinais e sintomas da doença. Tá? A gente já vai falar isso para o paciente, vai ali tomar BCG? Não. A gente vai fazer isso depois, junto com as equipes de saúde, até porque eles precisam ter esse resultado e saber qual que são os pacientes que eles vão ter que fazer a aplicação da BCG, qual que eles vão ter que monitorar mais de perto ou não. Da minha parte de apresentação, eu sei que ficou extenso, mas é porque essa avaliação dermatoneurológica, ela é mais extensa mesmo, ela é um pouco mais demorada, e eu precisava deixar esse passo a passo com vocês. Vou mandar o formulário no grupo, porque aí, esse formulário feito pela faculdade, ele tá bem claro, então é super fácil da gente se localizar e saber como proceder, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa? Não? Vou estar com vocês, então ninguém solta a mão de ninguém, vai estar todo mundo junto, a gente vai sofrer todo mundo junto ali. Laine. Sobre coleta, gente, alguém tem alguma dúvida? Na coleta, gente, vocês vão estar com um formulário, tá? Para poder marcar os pacientes que vocês vão estar coletando sangue e vão estar coletando a linfa, tá? Então, eu só vou compartilhar aqui rapidinho o formulário que vocês vão estar com ele em mãos, quem for fazer as coletas. Tá? Então, Giovana tem que falar alguma coisa, mas acho que ela saiu da reunião. A Giovana, ela tinha um compromisso, e aí ela teve que sair. Então, a Giovana é a nossa analista, ela que faz a parte de PCR, e ela também faz as coletas. Então, ela queria falar a fala das coletas, mas ela, infelizmente, ontem ela até estava tranquila, mas hoje ela tinha esse compromisso, então eu vou tomar a liberdade de falar, tá? Então, gente, aquelas etiquetas que eu comentei com vocês, que vai uma no TCLE, elas vão sobrar duas. Então, uma vai no tubo da Fabi e outra vai no tubo da Fiocruz. Então, elas vão ter umas siglas, que é a nossa sigla do estudo. Então, ela vai com um CUI de Cuiabá, aí ela vai com a sequência do participante, que está lá, 001, 002, só que como a gente já fez o piloto, ela vai começar no 0015, eu acho, né? Então, vai ter lá CUI, 112, por exemplo, e o ano, 25. Então, ela vai ter um número grande. Então, o nosso tubo é o tubo de DTA, de tampa roxa. O da Fabi é o tubo de soro com gelzinho separador. Ele pode ter a tampa amarela ou então a tampa vermelha. Não sei, Fabi, qual que é a vermelha, nossa. Vermelha, né? Então, vai ter uma etiquetinha para cada tubo. Então, você vai receber essa etiqueta, vai fazer a coleta dos 2 tubos, e se você for coletar a linfa, vai ter um cartãozinho de FTA, que a gente vai estar disponibilizando para vocês também. Então, vai fazer lá a pressão na orelha, ou então no cotovelo, onde você se sentir mais confortável para fazer a coleta, e já vai encostar direto esse cartãozinho, onde for tá ali saindo a linfa, você vai encostar esse cartãozinho. O cartãozinho, ele não pode ser manipulado com a mão, porque se tiver alguma sujeirinha na tua mão, o teu DNA vai estar lá. E a hora de fazer a extração, ao invés da gente achar
o bacilo, a gente vai achar uma pessoa, né? Então, infelizmente, a gente vai ter um erro aí. Então, quando for manipular esse cartãozinho, tem que ter muito cuidado. E ele não vai etiqueta, esse a gente vai ter que marcar na caneta, tá? Mas aí a gente vai estar explicando para vocês, né? Na hora que for distribuir, vocês já vão pegar e já vão lembrar do que eu estou falando. Então, aqui no formulário, vocês vão pôr a identificação, vai estar lá, CUI 001, vamos dizer, né? CUI 001 25. A data de nascimento e o CPF do participante. Aqui, se é masculino ou feminino, e se vai ser coletado a linfa, né? A gente colocou raspado, porque daí fala, é um raspadinho, e daí a gente colocou raspado, ou então o sangue. A data, o horário da coleta e a rúbrica do colaborador, né, de quem está fazendo a coleta. O horário, por que é importante para a gente? Por causa do processamento da amostra depois, para a gente saber quanto tempo essa amostra ficou parada na unidade, porque de repente você coletou às 8 da manhã e a gente vai fazer esse processamento às 8 da noite. Há quanto tempo essa amostra ficou parada? Será que degradou o que a gente precisava ou não? Então, para a gente poder ter esse controle, e se porventura acontecer qualquer intercorrência na análise dessa amostra, a gente pode levar em consideração o tempo que essa amostra ficou parada. Então, por isso que a gente precisa do horário da coleta. Aqui embaixo vai ser o horário que essa amostra sair da unidade. Então, aqui não precisa preencher por enquanto. Então, você vai preenchendo aqui, né, toda a parte da coleta, e aqui só no final da tarde. Vão ter vários. Então, começou aqui, continua. Deixa eu ver aqui onde é que tá. É esse formulário, né? Aqui. Então, vai continuar. E aqui embaixo, ó, gente, página 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, 4 de 10, né? Começar 1, 2, 3 e depois vem completando aqui com o número de páginas que vai dar no final, tá? Então, lembrar sempre de estar colocando bem certinho as informações. Até a professora Silvana falou que não era importante ali o CPF. Gente, por favor, lembrem do CPF, porque para nós é muito importante para a identificação do nosso participante, tá? Porque senão depois a gente perde essa rastreabilidade mediante como diz a Fabi, se ele morreu ou não, a gente não consegue rastrear ele depois, tá? E a data de nascimento também, para a nossa estatística, é muito importante para a gente ter essa... de quantos anos tem a faixa etária ali, é muito importante para a gente também, tá? Então, por gentileza, preencham esses dados bem corretos. Mas não levou o documento. Não precisa, né? Não, se ele tem, tudo bem. Se ele não tem, também não tem problema. Se ele sabe decor, ótimo. Se ele não sabe... Não precisa obrigatoriamente 100% das pessoas terem, mas a maioria... Se vocês puderem coletar para a gente, ótimo, excelente, tá? Então, vai ser disponibilizado seringa e agulha, vai ser disponibilizado o canhão para coleta a vácuo, né? Então, que você se sentir à vontade para coletar 100% a vácuo, ótimo, excelente. Mas eu não me sinto confortável. Então, vai ter lá a seringa com agulha, tudo certinho para você fazer a coleta. Tem seringa de 10 ml, que dá para você coletar separa ali um tantinho para a Fabi, um tantinho para a Fiocruz, e ótimo, excelente, tá? Então, qualquer dificuldade, a gente está ali para prestar o apoio para todo mundo. E eu acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para explanar. Alguém tem dúvida? Importante, Gi, a coleta da linfa, gente, só vai acontecer para o caso que o enfermeiro direcionar, dizendo, esse paciente tem sinais, tem sintomatologia é sugestivo. Isso. É só esse caso, não vai ser de todo mundo. E importante, o contato, ele vai passar pela avaliação dermatoneurológica e pela coleta de sangue e linfa se ele tiver sintomatologia, tá? O caso, ele não vai fazer avaliação dermatoneurológica. O caso só vai fazer o questionário e fazer coleta de sangue, tá? Ele não passa pelo enfermeiro. Só quem vai passar vai ser os contatos. Todo mundo recebeu... Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, Fabi, só para a gente terminar. Aqui, esse informativo. Acho que a Fabi colocou lá no grupo, né? Sim, mas vou mandar de novo, porque entrou gente depois, Gi. Aqui, todo mundo recebeu, né? Então, só para a gente relembrar, fazer um compilado geral, acho que é interessante, né, Fabi? Então, é assim, Então, você vai receber
dois TCLEs, um processo de consentimento, uma ficha de investigação e um instrumento de coleta. Então, a pessoa que for fazer o TCLE vai ter esses 5 documentos em mãos. O TCLE vai ficar um com o investigador, né, um com o pesquisador, e um vai com o participante. Lembrar de rubricar todas as páginas, lá na última ter o nomezinho do participante, o nome do pesquisador, tudo assinado e datado. O processo de consentimento, colocar lá os xizinhos em todos os quadradinhos, se ele consentiu, se ele autorizou ou não, tudo certinho. A ficha de investigação são todas aquelas perguntinhas que a Fábio mostrou. O instrumento de coleta são as mesmas questões, só que é o da Fiocruz, tá? As etiquetas, uma vai no TCLE, uma no tubo do sangue do EDTA, que é o de tampinha roxa, e outra no tubo do soro, que é o de tampinha vermelha. Qual que vai ser o fluxo do participante? Então, ele vai passar pelo recrutamento, né, que já foi feita, a pequena filtragem que foi feita já na UBS, aplicação do TCLE, depois disso ele vai para avaliação clínica, depois coleta de sangue, e, se necessário, a coleta da linfa. Então, a aplicação do TCLE em 2 vias, rubricar todas as páginas, dar preferência por letra de forma, isso é importante, tá? Porque às vezes o que acontece? Tem gente que tem letrinha de professor e tem gente que tem letrinha de médico, né? Vocês conhecem letrinha de médico porque vocês são profissionais da área de saúde. Então, nem sempre a gente vai conseguir ler o nome desse participante. Então, quem conseguir escrever de letra redondinho de professora, ótimo, excelente. Quem puder escrever letrinha de forma que a gente entenda, melhor, tá? A data tem que ser 2025, tá? Que a gente consegue a aprovação do CEP, o CEP pede, e o BPC pede que seja sempre os 4 dígitos do ano, porque de repente pode ser 1925, né? Ou 2125, a gente nunca sabe, né? Então, de preferência, 2025, tá? É proibido preencher os dados do participante, lembra que eu comentei, e preencher o processo de consentimento assim que a pessoa, né, conclua o TCLE, para não ficar ali com ela muito tempo. Para aplicar o TCLE, como a gente já falou, falar palavras simples, explicar o procedimento de uma forma correta, porque daí ele fica assim, mas o que eu vou fazer agora? Você vai lá, vai passar por esse procedimento, depois vai coletar o sanguinho, isso e aquilo, tá? Deixar bem claro para ele que é voluntário, tá? Isso é bem importante, olha, não é obrigatório, como a professora Silvana falou, não, vamos lá e faz isso e aquilo, mas às vezes ele se sente coagido, e não é interessante ele se sentir pressionado em participar, tá? E ele pode também eu estou participando, mas de repente eu não quero mais, ele vai se sentir constrangido, ele pode sim sair sem prejuízo nenhum para o estudo, tá? Falar dos benefícios, falar dos riscos, explanar que ele não, ali é confidencial, que todos os dados que estão ali dentro não vai sair dali sigiloso, porque eles têm vergonha da doença que tem, então isso, a confidencialidade é muito importante, tá? E também lembrar que ele não vai ser pago por isso, porque às vezes, eu estou participando, vai ter pagamento, vai ter isso, vai ter aquilo, às vezes eles perguntam, tá? Já aconteceu comigo deles, mas tem dinheirinho depois, né? Ou então achar que está vendendo a informação, tá? A ficha de investigação e o instrumento de coleta vão ficar juntos, preencher o máximo de informações, aquilo que a Fabi falou, eu não sei, então tudo bem, não tem problema, qual que é o teu peso, qual que é a altura, mais ou menos, não tem problema, sem problema nenhum, tá? Vamos lá, coleta de sangue, lembrar de identificar, sempre conferir muito bem as amostras, conferir lá o número da etiquetinha, identificação, tudo certinho, preencher aquele formulário, coletar os 2 tubos, coletar a linfa e liberar o paciente, né? O participante, a partir dali está tudo ok. Os documentos, eles não podem ser rasurados, eu acredito que vocês já estão acostumados com isso, né? Aquelas norminhas do BPC, errou, passa um risquinho em cima, coloca a data, assina e corrige. Tá? Então, lembrar de fazer isso. Mas eu errei aqui o número. Não tem problema em errar. Só não risca e não pode passar errorex, né? Não passar o corretivo. Então, errei a data. Riscou, coloca a data certa, coloca a data da correção e dá uma rubricadinha ali que vai estar tudo certo, tá? Então, esse aqui vai estar com vocês ali, vai estar lá no grupo, só para que a gente possa lembrar de uma forma geral. Acho que aí compila tudo que a gente falou, né, Fábio? Não, acho que agora... aí, dúvidas, pessoal, aproveitem que agora é a hora, porque a Fábio, tadinha, ali está sofrendo já. Eu preciso ir no médico agora.
alguns 1000 km da minha casa, eu passando mal. Vamos lá, gente. Alguém tem dúvida? Quer falar agora? Quer pôr no grupo? Aproveita que a gente está aqui. Eu só queria falar que o curso eu não consegui fazer ainda, porque eu estava no SEBEM, e no negócio da Fiocruz pede o número do passaporte, e eu não tinha, então por isso que eu ainda não mandei. Mas hoje ainda eu mando, tá? Só tá. dando um aviso, porque às vezes precisa logo dos certificados, por isso. Não, tudo bem, não tem problema. Assim, até sábado entregando não tem problema, tá? A gente consegue segurar ali e fica tudo certinho, tá bom, Gustavo? Sem problema nenhum. Aí, assim, gente, o curso, né? Às vezes a gente não conseguiu entregar, então tá tudo bem até sábado, legal. Agora, currículo, acho que todo mundo tem, né? Todo mundo já procurou emprego na vida, né? Eu, pelo menos, já procurei várias vezes. Então, pode ser o Lattes, pode ser o currículo Vita, acho que todo mundo, né? Ou alguém, assim, tipo, é rico e não precisa, é herdeiro, tem lindas terras e fazendas, cabeças de gado, aí nunca precisou. Então, lembra lá, gente, o currículo, pelo menos, todo mundo manda para mim, tá? Por favor. Lembra lá, põe no meu e-mail, manda no WhatsApp, enfim. Carta não, porque eu não vou receber, porque eu vou estar aí em Cuiabá. Então, não adianta. Então, manda no WhatsApp ou no e-mail, tá? E aí, gente, no sábado a gente passa para vocês. Vai ter o certificado, lembrando, né? O certificado de 40 horas. Vai ter ajuda de custo, como a gente já passou. E aí, a parte dos dados para a ajuda de custo e para o certificado é do formulário que a gente já mandou para vocês preencherem, né? E aí, a gente vai encaminhar para vocês. Provavelmente o pagamento vai ser no final do sábado, tá? Que eu estou conversando com o professor Alexandre. E aí, com base nos dados que vocês já passaram, a gente já terminando a ação, ele já vai providenciando isso, tá bom? O Eric, amanhã, ele vai estar deixando, né, Eric, nas unidades já todos os materiais, a gente vai fazer um lanche, um café da manhã e um lanche da tarde nas unidades. Mas é só para quem está participando da pesquisa? Não, gente, a gente dando um suporte para a unidade que está fazendo essa ação e essa parceria com a gente, que foram atrás, que correram atrás do paciente para a gente, que ligaram, que estão batendo na porta. As enfermeiras estão me mandando mensagem até agora aqui, se pode encaixar mais um paciente ou outro. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui no grupo. O exame neurológico são apenas enfermeiros formados que vão realizar, os acadêmicos de enfermagem irão auxiliar, ou os acadêmicos, a gente vai ter um enfermeiro e um acadêmico de enfermagem junto, fazendo a avaliação. Porque, como a avaliação demora, você tem que avaliar e tem que marcar. Então, a gente vai ter o enfermeiro e o acadêmico ali, para ele estar fazendo as marcações e dando suporte para o enfermeiro no que ele precisar, e já aprendendo também como que faz o procedimento. Então, vai ser os dois. A gente deixou sempre um enfermeiro e um acadêmico, né, Eric? Na nossa listinha. Isso. E, assim, os enfermeiros das unidades, o que eles fizeram? Eles tentaram organizar com intervalos os pacientes. Então, para não chegar todo mundo junto na mesma hora. Então, alguns já estão padronizando isso. Pode ser que chegue? Pode ser que chegue. Enquanto um vai fazendo a aplicação do TCLE, o outro vai coletando sangue, o outro vai fazendo a avaliação dermatológica, esse paciente não espera tanto tempo. E eu vou estar passando nas unidades, fazendo uma palestra, aproveitando o momento, falando sobre a Hanseníase junto com as equipes. Então, a equipe da unidade vai estar focada na ação do Novembro Azul, e eu vou estar lá dando esse suporte para vocês, e fazendo uma fala também orientativa para a comunidade em geral. Precisamos levar. Não precisa levar, tá? Assim, a gente vai disponibilizar nas unidades todos os materiais que vocês vão precisar para fazer a pesquisa. Então, é isso que o Eric já vai deixar, todos os TCLEs. Assim, se vocês puderem, levem caneta, porque eu acho que eu não comprei caneta, Eric. Então, só leva uma caneta aí, mas lá não tem que levar. Ô, Fabi, como é que a gente pede? Ai, a assinatura, a rubrica, a data, tudo. Eu não mandei a caneta. Oh, pois é, leva uma caneta. Só para pedir, Fabi. Mas eu passo nas unidades e deixo para vocês também. E eu vou tentar comprar os lápis de cor para levar também nas unidades, tá? Para a gente poder fazer. O paciente passou mal, baixou pressão na hora de coletar o sangue, o que a gente vai fazer? Como a gente já está na unidade,
a gente encaminha, ó, as enfermeiras já sabem, né, ó, o paciente está apresentando um mal-estar, tem a equipe da saúde lá, tem como fazer a perição de sinais vitais. Os acadêmicos e os enfermeiros já sabem fazer sinais vitais, todos aqui que estão na pesquisa sabem fazer. Verifica sinais vitais, deu alguma coisa alterada, a gente tem um médico, como a gente vai estar dentro da unidade de saúde, a gente está com o médico lá, ele pode fazer a intervenção junto com a equipe, mas dificilmente vai ter esses casos, tá, gente? Mas pode acontecer. Né? Já deixando orientado como que a gente vai proceder nessas informações. É isso. Muito obrigada. Conto com vocês no sábado. Se por algum motivo alguém não for conseguir ir, me avise com antecedência, porque a gente está contando com vocês. E aí pode ficar desfalcada a equipe lá na hora da avaliação, tá bom? Então, é isso. Obrigada. Inclusive, gente, a gente vai ter a Ana Júlia, não sei se ela ainda está aqui. Ela é enfermeira e ela é a nossa ela que vai trabalhar no nosso marketing, ela já faz esse trabalho, ganhou um prêmio esses dias, inclusive, de divulgação. E aí ela vai estar dando suporte para a gente. Vai ter horário de almoço, sim, Andressa. A gente vai começar, eu marquei nas unidades das 8 às 11 e a gente retorna às 1h da tarde, tá? Aí a gente volta 1h, dá um intervalo ali de 2 horas para vocês almoçarem. E é isso, gente. Então, mais alguma pergunta? Oséias, que está trabalhando bastante tempo na pesquisa junto lá do Júlio Miller, tem alguma pergunta, alguma contribuição para fazer para a gente? Acho que não. Só um momento. Não, eu não tenho nada a acrescentar, não. Então tá bom, gente. Muito obrigada novamente. Conto com vocês. E sábados estamos lá. Qualquer dúvida, manda lá no grupo também, tá? A gente vai estar se comunicando no WhatsApp 24 horas com vocês. Já mandei os arquivos lá para vocês darem uma lida e uma olhada, tá bom? Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Até sábado, para quem estiver na minha unidade. A gente se vê lá. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau.